o principal problema para o Putin vai ser essa pressão interna? Porque externamente, sanções e o que o mundo está falando, ele não está muito preocupado, né? Ele não está preocupado, vírgula, né? Ele diz que não está preocupado, né? Mas é muito engraçado isso, porque, por exemplo, o acordo de grãos agora, ele estava chorando com todo mundo aí, com Erdogan e com todo mundo para voltar o SWIFT, né? Que é o bancário lá, a transferência bancária e coisa e tal. Ele quer voltar de qualquer jeito. Então ele diz que não está sentindo as sanções, mas é só você ver, né? O cara teve que recorrer à Coreia do Norte. Cara. Coreia do Norte foi o único país que ele conseguiu para fazer algum acordo ali militar, para fornecer alguma coisa militar para o cara. Isso é desespero, pô. E o cara já está numa situação que está realmente desesperado. Mas e pressão interna? Você citou 2 pontos que eu não estou deixando passar, não, que eu quero voltar nele depois. Não, beleza. Que é a situação do Wagner Group, né, com a morte do Prigozhin, e esse ponto da Coreia do Norte. São 2 pontos assim, interessantes para a gente falar só sobre eles em determinado momento. Vale a pena a gente falar do Kadyrov também. O Kadyrov está com... Mas assim, o que eu queria entender contigo, a principal ameaça dessa estabilidade, né? O que está deixando o Putin mais instável ali? É o problema doméstico dele? É já a população não comprando esse discurso inicial que, não vai ter dano para o povo russo. Nós vamos ali rapidinho e resolveu e acabou. Como é que está isso dentro da Rússia? Eu acho que são esses 2 fatores principais, né? Primeiro, a questão da insatisfação do povo russo, que se você perguntar lá em termos de pesquisa de opinião, eles ainda se dizem muito favoráveis à guerra, mas esse apoio está caindo, e está caindo rápido. E a questão econômica também, que está piorando muito na Rússia, né? As sanções, embora o pessoal goste de dizer que não está fazendo diferença, está sim fazendo diferença. O Putin continua vendendo o óleo dele, continua vendendo. Tem alguns países que absurdamente, como o Brasil, por exemplo, infelizmente, compra o diesel manchado de sangue da Rússia. Não deveria comprar, ninguém precisa de diesel manchado de sangue. É um absurdo a gente estar fazendo esse tipo de negócio. Mas, no final das contas, mesmo nesses casos, ele acaba conseguindo um preço mais baixo do que o que ele conseguiria. Então ele acaba tendo realmente perda econômica com isso, né? E me chamou a atenção, eu não lembro exatamente a taxa, mas parece que eu vi que o PIB cresceu 4 ponto alguma coisa lá na Rússia. Falei, na minha cabeça a guerra... Olha só, primeira coisa... Com tantas sanções assim, a gente esperava que fosse retrair, né? O que é isso? Eu expliquei isso no vídeo meu lá. A Rússia tem um PIB que é muito sazonal, né? Porque justamente ele vende muito petróleo na época de inverno e coisa e tal, e vende menos na outra época do ano. Então é natural esse aumento e queda do PIB lá na Rússia. No final das contas, esse 4% não recuperou a perda anterior. Então, assim, eles botaram um período tal para dizer que cresceu 4%, mas na verdade, em relação ao que deveria ter crescido, foi menos do que o esperado no final das contas, né? Se você pegar o PIB anualizado, ele caiu, o PIB russo. Sim, então você diz que isso aí é natural para esse período do ano. Exatamente. Terceiro trimestre, segundo trimestre, acho que agora foi. Eu não lembro exatamente qual foi o trimestre. Mas seria natural. Isso. Tá. Não é porque a Rússia se preparou e já toda a sanção econômica inicial eles já entenderam e ajustaram o prumo das coisas? Não, de forma alguma. De forma alguma. Tanto que o Putin está chorando para o Erdogan lá para levantar sanções. Eles estão lá querendo, inclusive o Erdogan da Turquia, né? Foi à Rússia, ele queria conversar com o Putin. Originalmente o Putin iria até a Turquia, iria até Istambul encontrar com Erdogan, mas o Putin está com medo por conta do pedido de prisão dele do Tribunal Penal Internacional, né? E embora a Turquia falasse a mesma coisa que o Lula falou, não, se você vier a gente não vai prender e coisa e tal, mas mesmo assim ele ficou com medo, porque não é o Erdogan, é o presidente da Turquia, mas ele não manda em tudo, né? O judiciário de lá, a polícia de lá tem comando e poderiam fazer a prisão do Putin. E daí acabou que o Erdogan foi a Sochi, na Rússia, para conversar com o Putin justamente para isso, o Putin querendo aliviar sanções, diminuir sanções por conta disso, né? Então a minha visão é que a economia russa está muito mal. E você pode ver também pelo valor do rublo, né? O valor do rublo ele é altamente controlado pelo Banco Central Russo. O Banco Central Russo está fazendo o diabo para manter o rublo mais ou menos ali estável, mas ultimamente nem conseguiram. Já está batendo já em $100 um rublo, voltando às piores cotações aí da história. Tá, então se a gente fosse projetar a queda do Putin, seria nesse sentido aí da economia ficar ruim
e a população não mais financiar essa empreitada dele na Ucrânia? Não, eu acho que o Putin não cai fácil. O Putin é um ditador. Ele tem muito controle sobre o exército russo e coisa e tal. Tem até umas coisas que o pessoal fala, né? Por exemplo, por que ele não tirou o Shoigu, né? O Shoigu é o ministro da defesa dele, é uma peça que é conhecida lá na Rússia, altamente corrupto, e certamente é um cara que a tropa russa toda é revoltada com ele, porque sabe que ele é corrupto, e muitos acreditam, o próprio Prigozhin falava isso. Isso que eu ia te falar, ele era o centro ali da crise com o Prigozhin, né? Exatamente. E por que o Putin não troca o Shoigu sabendo que ele tem tanto problema? Tudo bem, ele acabou com o Prigozhin, mas podia trocar o Shoigu também, né? E o problema disso é o que ele tem medo de botar um outro general ali no lugar do Shoigu, e se ele botar um outro general, e o outro general tiver sucesso na guerra, melhorar a guerra, isso fica pior para o Putin. Ué, porque tem eleição na Rússia no que vem. Qualquer um que conseguir sair se mostrar como valoroso nessa guerra, joga o Putin para baixo do tapete lá. Puxa o tapete do Putin, né? Então, esse é um problema para ele. Ele precisa manter o pessoal incompetente perto dele, Shoigu, Gerasimov, aquela galera toda, justamente para não fazer sombra nele, né? O grande dilema dos ditadores. Isso acontece em tudo quanto é ditadura. O ditador acaba tendo que escolher pessoas fracas para ajudar ele, porque se escolher alguém bom, alguém com capacidade, ameaça. O próprio Surovikin, o general que inventou a tal da linha Surovikin, que é o que está ajudando os russos aí, que está conseguindo atrasar a ofensiva ucraniana. Esse cara foi demitido do exército russo. Ele foi demitido do exército russo justamente porque ele também reclamou junto com o Prigozhin na época desse comando do coisa. Ou seja, o cara que conseguiu o melhor resultado possível na guerra nesse tempo todo foi demitido. É a situação que você encontra, né? Ditadura tem esse problema. No momento que você tem o cara quer se manter no poder, ele tem que se cercar de idiotas. É a única maneira. É isso daí. Mas eu não vejo o Putin caindo, tá? Não acho que isso vai acontecer de forma factível no curto prazo. O que eu acho que vai acontecer é que a Rússia vai perder a guerra, a Ucrânia vai invadir a Crimeia, e aí sim a situação do Putin vai ficar insustentável em termos políticos lá na Rússia. Tá, então 2024, você acha que é cedo ainda para ele perder essa imagem de líder forte, de que protege a Rússia? Não perde não perde. Até porque ele controla a comunicação toda lá na Rússia, tem uma mão de ferro muito grande na imprensa de lá, né? O próprio Peskov falou isso, não sei se você viu essa declaração do Peskov. Peskov é o porta-voz do Kremlin, né, da Rússia. E ele falou que, não, porque quem vai ganhar a eleição no que vem vai ser o Putin, porque a democracia na Rússia é uma burocracia cara. Você já sabe que vai ganhar o Putin. O porta-voz, o porta-voz do Kremlin falou isso, cara. A democracia lá é uma burocracia cara. Só um showzinho que a gente faz, o pessoal vai votar lá, mas já tá tudo certo já. Não cai fácil, né? Mas aí que tá, né? Justamente para se manter no poder, ele precisa se cercar de idiotas. Então esses idiotas tomam decisões ruins. Então você começa a ter um ciclo aí de retroalimentação, de só ferrar com a Rússia cada vez mais, né? É o que a gente está vendo acontecer lá. Foi o que tu falou, né? Ele não quer ter imagens fortes, né? Novas lideranças ali que possa ameaçar essa visão que ele passa para o povo da Rússia. Ó, eu protejo a Rússia, né? Agora, isso também não tem o outro lado dele ter tanto, como você citou, né, cercado de idiotas e isso acabar facilitando a derrota? Tem gente que diz que o Dortnikov, que é o cara do FSB lá, que já está meio brigado com o Putin. Não dá para a gente saber, né? Não tem como saber. Mas tem alguns outros nomes fortes ali no Kremlin que já estão começando a ficar preocupados com essa história. Mas eu ainda acho que o Putin tem um controle muito grande lá na Rússia, acho muito pouco provável, né? E você vê, o Prigozhin é um caso clássico, né? O cara botou uma plaquinha ali, ó, olha só, tô reclamando. E o avião dele caiu, impressionante. Pois é, cara.